e a rotatividade, porque talvez nunca se prove que o açúcar é um veneno, Mas é melhor que o prevenir, adoçante né? é cancerígeno. Né? Então, sempre a gente bate na mesma tecla, a questão do equilíbrio, saber Você dosar. Deixa eu fazer uma última colocação, só porque o Fernando falou a questão do mel, mas o mel também ele contém níveis de açúcar, então, mas deve ter cuidado. Por exemplo, o Fernando é um diabético que sabe o equilíbrio das coisas, mas tem que ter muito cuidado, porque o mel, a gente está muito acostumado a ver pacientes que chegam em crise de hiperglicemia porque acharam que o mel era, por ser natural, ele poderia que ser pode usar em consumido. diabético, não Então, pode. Não, eu falei mel, né? não falei mel para diabético, falei mel para o povo em geral. Para o povo em geral. Aqui, deixa eu entrar com o telespectador, depois vocês comerem, nós vamos falar de chocolate. A Cristina liga lá da cidade de Ribeirão das Neves, falou, a minha filha de 9 anos está com colesterol elevado. O que fazer e qual o tratamento? Você responde para ela. Colesterol elevado em crianças precisa ser avaliado sob dois aspectos. Existe uma doença chamada hipercolesterolemia, que tem a sua fase genética, que é a sua causa genética, que ela pode, a pessoa ter dado os genes para essa dislipidemia. Quando o colesterol é muito alto, geralmente é o fator genético. Quando é um pouquinho alto, geralmente a pessoa herdou um pouco da genética e também tem um hábito alimentar incorreto. Então, obviamente, nós vamos ter que ver essa criança, ver o nível de colesterol. Geralmente há uma tendência genética e, obviamente, a questão alimentar pode ajudar em muito. Aí tem que procurar o médico que ela deve procurar? O cardiologista, o endocrinologista ou o nutrólogo. Agora, se for criança pequenininha, vai primeiro no pediatra, né? Uma pergunta ao doutor Marcos. Tem sido divulgado aí na internet, né, em publicações científicas, que metade do açúcar é frutose, e que a frutose é diretamente transformada em colesterol no fígado, causando esse problema da esteatose hepática. Na verdade, os açúcares, eles são base para a formação de uma gordura que vocês todos conhecem, que é o chamado triglicérides, né? O triglicérides, um quinto dos triglicérides, os triglicérides são formados através de açúcar, tanto que a palavra glicérides vem de bases glicêmicas, e um quinto dos triglicérides ele se transforma no colesterol VLDL, que faz parte da composição. Quem tem muito triglicérides pode também ter o colesterol elevado, mas na verdade são bases diferentes. A maioria do colesterol vem mesmo da gordura ou da genética. Vamos responder só para mais... Quer comentar? Eu queria a Denise disse que ninguém nunca vai poder provar que o açúcar seja um veneno, mas o açúcar já foi definido como veneno numa publicação científica desde os anos 50. Só que isso aí tende a cair no esquecimento por causa do poder econômico do açúcar. E você fala, inclusive, que a cada dia se descobre coisas ruins com relação ao açúcar. Naquela arqueologia de conceitos que eu vinha fazendo, um outro conceito que foi abandonado é o conceito de alimento nos livros de nutrição. Então, o que é alimento? Vamos definir o que é alimento. Porque você definindo o que é alimento, você fica fácil de identificar o que não é alimento. Então, prestando atenção, por exemplo, no açúcar. O açúcar é um produto químico puro, é uma substância química pura, isolada de um capim, que a cana é um capim, né? É uma gramínea. Nunca fez parte do conjunto das frutas que as pessoas consomem normalmente, quer dizer. Então, isola-se essa substância química pura, ela é cheia de propriedades para uso químicos outros que não alimentação. Por exemplo, com açúcar, você pode produzir plástico biodegradável. Né? Agora mesmo o povo se conscientizou de que essa embalagem PET, que leva 200 anos para se dissolver na natureza, pois bem, com açúcar, sacarose, polímeros de sacarose, você produz um plástico biodegradável. Quer dizer, excelente oportunidade para o açúcar sair da mesa e produzir plástico. Interessante. Pode até se produzir com açúcar, ninguém sabe disso. O açúcar você produz pólvora. Pólvora para bomba mesmo, bomba de explodir, propelente de foguete. E é usado pelo pessoal esses meninos que soltam balões e soltam foguetes, eles fazem o propelente deles com açúcar. Gente, que agora você pega uma substância dessa com a qual se faz pólvora e coloca na mamadeira de um bebê. Isso é um crime. E as crianças estão usando demais, né? Inclusive, eu não sei qual de vocês que deu um dado aqui pra gente, que nós brasileiros consumimos o dobro de açúcar que outros povos.
Existe uma tabela internacional. Então, tem povos no mundo que consomem menos de meio quilo de açúcar durante o ano inteiro. Agora, esses povos estão lá no coração da África. Agora, americano, inglês, brasileiro, cubano, israelense, todos eles consomem de 50 quilos para cima. Nossa! Por ano. Assim, isso é considerado um cálculo médio, né? 50 quilos por cidadão, ano. É o consumo anual médio. Ok. Gente, ó, então tá aqui o livro do Fernando, nós temos 5 para dar. Super interessante o livro dele, né? E temos 3 CDs do Rodrigo, telefone 32090021. Tem pergunta, nós vamos fazer mutirão, um terceiro bloco, e falar do chocolate. Rodrigo, vamos terminar o bloco com você? Quando eu te conheci, do amor desiludida, fiz tudo e consegui dar vida à sua vida. 2 meses de aventura, o nosso amor viveu. 2 meses com ternura, beijei os lábios teus. Porém eu já sabia que perto estava o fim, pois tu não conseguia viver só para mim. Eu poderei morrer, mas os meus versos não. Minha voz há de ouvir, ferindo o coração. Boneca cobiçada,